8 jogos foram disputados pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o primeiro assunto, rodada quente, como a gente falou, que teve até vandalismo lá em Porto Alegre. Rodada aberta no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, com mais um empate do Juventude diante de um time que também empata bastante na competição, o Bahia. Juventude 0, Bahia 0, placar final. Em Recife, com 2 gols do Mikael, o Sport bateu o Atlético Goianiense por 2-0. Com esse gol do Vina, cobrando o pênalti, o Ceará, depois de 7 jogos, voltou a vencer e superou o Fluminense no Castelão por 1-0. Em Minas, de pênalti, Ademir fez América 1, Fortaleza 0. David até empatou. Só que o Felipe Azevedo confirmou a vitória. América Mineiro 2, Fortaleza 1. Em Curitiba, com esse gol do Madson, o Santos superou o Atlético por 1-0 e se afastou ainda mais da zona do rebaixamento. É a mesma situação do São Paulo, que volta a sonhar com uma vaga da Libertadores. Gabriel Sara foi na rede no Morumbi, na vitória sobre o Internacional por 1-0. No Maracanã, Michael foi na rede, na vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro por 1-0, confronto direto na briga pelo título. Flamengo volta a sonhar. Assim como o Palmeiras, que saiu perdendo na Arena em Porto Alegre para o Grêmio, com esse gol do Diego Souza. Só que o Rafael Veiga empatou e virou a partida. Breno Lopes confirmou o resultado positivo para o Verdão. E a crise no Grêmio. 1 para o Tricolor, Palmeiras 3. Revoltados, torcedores passaram da conta. Invadiram o gramado, quebraram a cabine do VAR, brigaram com seguranças, arrumaram uma confusão que vai prejudicar ainda mais o clube, que tem tudo para perder o mando de campo e ser punido. Por enquanto, apenas 2 torcedores foram identificados pela direção do Grêmio, que promete rigor na punição. 2 jogos nesta segunda-feira vão completar essa 29ª rodada e mexer na tabela. Vamos confirmar as 2 partidas de hoje. É Cuiabá e Bragantino, 8 horas da noite na Arena Pantanal. E 9h30 tem Corinthians e Chapecoense, jogo marcado para Itaquera, lá em São Paulo. De qualquer forma, a classificação tá assim, para a gente dar uma atualizada. Atlético Mineiro, 59 pontos, Palmeiras 52, Flamengo 49. O Flamengo ainda com aqueles 2 jogos atrasados. O Bragantino, bela campanha, também tem 49, completando aí a zona da Libertadores. Fortaleza 48, Internacional 41. Corinthians também 41 pontos, Fluminense 39 e a Chape está lá embaixo com 13 pontos. Amanhã, 4 da tarde em Curitiba, tem aquele primeiro jogo atrasado do Flamengo, 4ª rodada, quando o Flamengo enfrenta o Atlético no Paraná. Na Série B, os resultados da 32ª rodada foram esses: Operário 2, Avaí 1, Brusque 2, Vila Nova 3. Goiás e Botafogo 1-1. O Vasco perdeu em casa para o CSA 3-1. Mesmo placar do Cruzeiro em casa, derrotado pelo Remo 3-1. Dessa forma, a classificação ficou assim: Coritiba 58, Botafogo 56, Avaí e Goiás 53. No fim, a rodada até que foi boa para o Avaí. Na briga ainda, CRB com 51, Guarani com 49, o Vasco é o 8º com 47, o Brusque luta para não ser rebaixado, tem 35 pontos, só está acima do Londrina, porque tem 2 vitórias a mais, mas está com a mesma pontuação, poderia ter 38, só que o Brusque perdeu 3 pontos por conta do racismo. Hoje, 7 da noite, no Independência, tem Cruzeiro e Vila Nova abrindo essa 33ª rodada. Amanhã, o Avaí encara o Brasil Lanterna lá em Pelotas, o Brusque recebe o Náutico no Augusto Bauer. Quarta-feira, Botafogo e Confiança, e na quinta-feira o Vasco joga em Campinas contra o Guarani. Na Série C, o Criciúma desperdiçou a oportunidade de depender só dele para garantir o acesso. Contando com o apoio de mais de 6.000 torcedores no Heriberto Music, que empurraram, ajudaram o time, mas não teve jeito. O Criciúma não saiu de um empate em 0-0 com o Ituano, resultado ruim para o Tigre, que dependia de uma vitória para ficar numa situação confortável, já que em Belém, o Botafogo, com esse gol do Ederson, bateu o Paysandu por 1-0. Ituano lidera com 10 pontos, já garantiu o acesso. Vão brigar pela segunda vaga, Botafogo 8 pontos, que só depende dele, e o Criciúma em terceiro com 6. O Paysandu com 2 foi eliminado. No próximo sábado, o Criciúma encara o Paysandu. Precisa vencer em Belém e torcer por derrota do Botafogo para o Ituano em São Paulo.
Além do Ituano, o Tombense de Minas também subiu para a Série B. Falando em depender só do seu desempenho para se classificar, na Série C catarinense o BEC perdeu a chance no último sábado em Indaial de ficar bem próximo do seu objetivo, que é o acesso à Série B, ao ser derrotado pelo Atlético Itajaí, um concorrente direto nessa briga. Diante de 100 torcedores que proporcionaram uma renda de R$ 2.060, mais um prejuízo para a diretoria, o BEC saiu perdendo para o Itajaí com esse gol do Diego Alves. Chegou à igualdade com o Luiz Gustavo, só que o Bruno confirmou a vitória e o prejuízo do BEC também dentro de campo. Final, Blumenau 1, Itajaí 2. O Blumenau agora está fora da zona de classificação do acesso, já que os dois melhores garantem vaga na Série B do ano que vem. O Caravaggio lidera com 15 pontos, o Itajaí vem na sequência com 12, o BEC também tem 12, mas tem saldo inferior em relação ao Itajaí. Itajaí tem saldo 6, o BEC tem saldo 4. Faltam 3 rodadas. Pela ordem, no próximo domingo, o BEC enfrenta o Batistense em São João Batista. No dia 14, recebe em Indaial o Jaraguá e fecha sua participação no dia 21 contra o Pedra Branca, em Palhoça. Fim de semana também teve futsal, vôlei, bolão e remo. O Blumenau Futsal se despediu da Liga Nacional. Obrigado a vencer Joaçaba do tempo normal para forçar a prorrogação, o time de Xande Melo chegou a fazer 2-0, porém sofreu a virada e foi derrotado por 4-3. Já a PAN venceu a sua segunda partida pela Superliga, novamente no Galegão, desta vez contra o Goiás, 3-0, parciais de 28-26, 25-17 e 25-20. A equipe agora fará uma série de 3 jogos seguidos fora de casa em São Paulo, a começar por Guarulhos no próximo sábado. Por sua vez, o Cruzeiro do Tatutiba, do bairro Itopava Central, foi o campeão da 10ª Taça Santa Catarina de Bolão 23 feminino, disputado de sexta a domingo no Esporte Clube Água Verde. O anfitrião foi o segundo colocado. Em terceiro, terminou o Mosquito de Agronômica. Os 3 garantiram vaga no Campeonato Brasileiro do ano que vem, com sede e data ainda não definidos. E pelo Campeonato Catarinense de Remo, na segunda e última etapa disputada na capital, o Clube Náutico América ficou como título na categoria Júnior até 18 anos. Em 12 provas, o clube blumenauense ganhou a metade, somou 112 pontos, um a mais do que o adversário, o Martinelli, que foi o campeão geral. O América, no geral, terminou em segundo e o Aldo Luz, de Florianópolis, em terceiro.